Olá, povo lindo de Deus. Estamos aqui mais uma vez com toda alegria, com todo prazer que a meditação da palavra de Deus pode ocasionar, pode causar no coração de uma pessoa que um dia teve um encontro com Jesus Cristo. E hoje eu quero meditar com vocês sobre uma expressão desse Cristo, uma expressão do Cristo ressuscitado. E é uma expressão tão linda, mas tão linda, que chega a emocionar quando nós a repetimos. Muitos cristãos ainda não aprenderam a valorizar essa expressão do Cristo ressuscitado, que é o Cristo que eu creio, é o Cristo que eu amo, é o Cristo que eu sirvo, é o Cristo que é meu pastor, é o Cristo que é o meu guia. E essa expressão vocês vão aprender a amar junto comigo, porque ela é tudo na vida daquele discípulo do Cristo ressuscitado. A gente chega a se emocionar quando repete essa expressão do Cristo. Nós vamos ver que ao morrer na cruz do Calvário, Jesus exclamou: está consumado. Amados do Senhor Jesus Cristo, quem exclamou isso não fui eu. Quem exclamou isso foi quem realmente consumou. E é só a Ele que vocês devem render o louvor de vocês, a honra de vocês, a obediência de vocês, porque Ele realmente consumou tudo por nós. Então nós precisamos saber o que essa expressão significa, porque os crentes, se sabem, vivem como se não soubessem. Eu posso garantir para vocês, os evangélicos de hoje, se sabem o que significa essa expressão de Jesus Cristo, está consumado. Eles vivem como se não soubessem. Essa expressão, tetelestai, a expressão tetelestai é uma palavra, a palavra tetelestai, é uma palavra grega que significa está pronto, está completo, está totalmente realizado, está totalmente perfeito. Tetelestai, está consumado. É uma palavra grega que significa isso, está pronto, está completo, está totalmente realizado, está totalmente perfeito. Então, querido, você que é evangélico, que frequenta uma igreja evangélica, que dedica toda a sua vida a uma igreja evangélica, ali você entrega seu dízimo, ali você entrega seu tempo, ali você entrega seus talentos, né? O que você pensa dessa palavra, dessa expressão grega tetelestai, que quer dizer está consumado? Vamos ver, se está completo, se está perfeito, onde entram as obras humanas para se obter salvação? Medita comigo. Se Jesus disse, está perfeito, está completo, está tudo realizado, onde entram as obras humanas para se obter salvação? Onde ficam as campanhas? Onde ficam as subidas aos montes? Onde ficam os jejuns? Onde ficam as ordenanças? Onde ficam as leis? Onde entra aquela expressão do líder, ficar firme? Você tem que ficar firme para não perder a salvação. E os líderes, para amedrontar seus liderados e defender sua tese de perda de salvação, eles usam de forma errada o texto de Apocalipse 2. Apocalipse 2:20, quando o anjo manda João escrever as 7 igrejas da Ásia, né? Então, para a igreja de Esmirna, a ordem é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E os líderes usam isso.
E eu converso com pessoas que dizem, mas, irmã Maria Pacheco, a Bíblia manda ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Se a gente falhar, a gente perde essa salvação. Mas veja, meu irmão, o contexto aqui é o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Veja, não temas as coisas que tens de sofrer, porque o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações. Tereis tribulações. E aí ele completa: ser fiel até a morte. Quando Jesus fez aquele sermão escatológico para os judeus, aquele sermão de Jesus não foi recitado para nós, aquelas palavras de Jesus não é para gentios, é para judeus. Jesus disse que não passaria aquela geração, até que todas aquelas coisas que ele estava falando, que aconteceriam na grande tribulação, acontecesse. Então, a grande tribulação, que a carta às 7 igrejas da Ásia está falando, já aconteceu no ano 70. E como os judeus iam passar por essa grande tribulação, o anjo de Apocalipse, então, escreve às 7 igrejas da Ásia. Nunca passou pela mente de vocês uma curiosidade de saber por que essa carta foi escrita às 7 igrejas da Ásia e a igreja de Jerusalém ficou de fora? As igrejas dali de Jerusalém ficaram de fora. Nunca passou pela mente de vocês uma pergunta como essa? Vocês aceitam isso assim, de graça? O anjo está avisando as 7 igrejas da Ásia: olha, vai ter uma grande tribulação. E muitos de vós também serão lançados na prisão, mas ser fiel até a morte. Até a morte, se preciso for. Se vocês precisarem passar pela morte, ser fiel, porque após essa morte aqui, vocês terão a coroa da vida. Então, a palavra de consolo era essa: mesmo que vocês tenham que morrer, tenham fé, sejam fiéis, porque a coroa da vida eterna é de vocês. O anjo ali não está falando de morte espiritual, meu irmão, está falando de morte física mesmo, que a grande tribulação traria sobre os judeus. Não está falando de perda de salvação, está falando de morte física, guardem isso. A grande tribulação que viria sobre os judeus estava às portas. Isso aqui foi escrito mais ou menos no ano 60 e pouco, e a grande tribulação seria no ano 70. Então o anjo está dizendo para aquelas 7 igrejas da Ásia que muitos deles também seriam envolvidos naquela grande tribulação, mas que eles fossem fiel até a morte, porque eles receberiam a coroa da vida. Não fala de ser fiel na salvação, a salvação já era deles. E realmente no ano 70 veio, procurem, meu irmão, no YouTube, no Google, em livros, o que aconteceu no ano 70 sobre os judeus. E veja se existe grande tribulação maior do que aquela que o povo judeu sofreu. Veja lá, ele sofreu com o imperador romano, Vespasiano e Tito, e logo depois a besta, né, que era Nero. Então os pregadores pegam um texto sem contexto para amedrontarem seus ouvintes, porque, coisa boa, é liderar povo amedrontado, meu irmão. É bom, é fácil. O povo amedrontado aceita tudo, engole tudo. É medo de tribulação, é medo do juízo, é medo dos 7 selos, é medo das 7 trombetas, é medo do inferno, é medo de perder bênção. Coisa boa, é liderar povo amedrontado. E você, querido irmão, que só conhece a palavra através do que ouve desses pregadores, vai vivendo sem segurança e com medo. Vai sendo explorado nas suas emoções, porque você não examina as Escrituras. Isso é pisar no sangue da aliança.
Isso é pisar no sangue da aliança que Jesus fez conosco no Calvário, ao derramar o sangue da redenção por nossa salvação. Se você tem que pagar preço para a salvação, aprenda isso, meu irmão. Não é graça. Se para você ser salvo, você tem que ser fiel no dízimo, ser fiel aos cultos, ser fiel nas campanhas, ser fiel nos jejuns. Isso não é graça. Isso é pagamento de dívida. Eu fiz, eu tenho que receber. Olha, você fez, você tem crédito com Deus. Isso não é graça, meu irmão. Isso é lei. O que nos aproxima de Cristo é o seu sangue derramado. Efésios 2:13 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Tem alguma coisa aqui que nos aproxima de Deus, a não ser o sangue de Cristo? O que nos aproxima é o sangue de Cristo, não nossas obras. Você está iludido. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí no versículo mais adiante vai dizer que fomos criados para boas obras, né? Para que andássemos nela, mas as boas obras que nós vamos andar nelas são as boas obras que já foram preparadas por Ele. No está consumado. Diz que as obras foram preparadas para nós, por Deus. É Ele quem faz. Nas boas obras de Deus, nós temos que andar. Não nas obras de autoria nossa. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer a campanha tal. Mas nas obras de uma conduta de gratidão diante desse sangue derramado por nós. Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, não é graça. E se é pelas obras, já não é pela graça. Do contrário, não é graça. Querido, se você acha que tem que trabalhar para alcançar sua salvação, então já não é graça, porque Cristo já trabalhou por nós. E se não é graça, não é dom de Deus, aquilo que você tanto repete. Graça é dom sem a gente merecer, né? Sem merecimento. Se você trabalha, é pagamento de dívida. Você trabalhou, merece receber. É assim que os crentes vivem, fazendo barganha com Deus. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque aí Deus me abençoa. Eu vou dar meu dízimo, porque aí Deus me dá em volta. Eu vou dar para o Senhor, né? A desculpa é de que o dízimo é para o Senhor. E os crentes vão nessa. Se você tem que trabalhar para alcançar a salvação, aprenda isso. Não é graça. O está consumado de Cristo é puramente graça. Se aposse, meu querido irmão, do está consumado de Cristo sobre você. Isso sim é graça. Graça sobre graça. Viva na graça, meu irmão. Que Deus possa te abençoar.